Olá, querido ouvinte, saudações do crente docente, seja muito bem-vindo. Está no ar o Seedcast, o podcast da sua lição bíblica. Quem fala aqui é o professor Victor e estamos estudando a revista que tem por tema os ataques contra a Igreja de Cristo, da CPAD. A nossa aula de hoje é sobre a lição número 12 e o seu título é o seguinte: A sutileza da espiritualidade holística. Mas antes de iniciar a aula, eu peço nesse momento que você possa, por favor, divulgar o trabalho realizado aqui pelo Crente Docente. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e assim você vai ficar aqui ligado, antenado sobre tudo que nós postamos. Eu, antes de iniciar a lição, também aproveito a oportunidade para agradecer sobretudo a Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor. Agradeço ao time do Crente Docente por todo o suporte e apoio, bem como também ao meu irmão, meu amigo professor Edivanei pela confiança por essa rica oportunidade. Deus continue abençoando poderosamente a cada um. O textuário da nossa lição diz o seguinte, João 14,6, Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o mundo em que vivemos está cada vez mais globalizado, principalmente com o surgimento de diversas redes sociais, as redes digitais. E com isso, nós vivemos em uma era onde temos em mãos ferramentas que facilitam e amplificam o nosso poder de influência sobre outras pessoas. Mas ao mesmo tempo que influenciamos o meio em que vivemos, nós também somos constantemente influenciados pelos que estão ao nosso redor, seja de forma positiva ou negativa. E tudo isso fortalece também o pluralismo, que não significa apenas o reconhecimento da diversidade, mas também a aceitação dessa diversidade. E a Igreja de Cristo, apesar de não pertencer ao mundo, ela ainda está no mundo. Logo, tudo que ocorre no mundo social acaba influenciando de uma certa forma também a Igreja. O povo de Deus, nós estamos constantemente expostos a essa influência de culturas que não apenas se opõem à palavra de Deus, mas que também tentam deturpá-la. Com isso, temos intitulados cristãos que acabam compactuando e aderindo às práticas que tiram a cruz de Cristo do centro do Evangelho, associando elementos de diversas religiões ao Evangelho de Jesus. E de forma muito sutil, surge então uma nova forma de espiritualidade, o holismo. O termo holismo foi criado em 1926 pelo soldado africano Jan Christian Smuts e é derivado do grego holos, que significa todo, inteiro, conjunto. E o seu significado é o seguinte: o todo está em cada parte e cada parte se encontra no todo. O todo está em cada parte e cada parte se encontra no todo. Esse termo também ele pode ser utilizado não apenas no segmento religioso, mas em outros diferentes segmentos como saúde, educação, física, etc. E os fundamentos do holismo foram inicialmente extraídos de religiões orientais. E esses fundamentos transmitem a ideia de que todos os caminhos conduzem a um único destino, num sentido espiritual. Porém, nós cristãos, como vimos em João 14,6, sabemos que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, artigos definidos, únicos, que só cabem a Cristo. O homem, ele nasce com 3 vazios em si: vazio de pai, vazio de mãe, vazio de Deus. Vazio de pai e de mãe podem ser preenchidos no caso da ausência de um pai, na ausência de uma mãe, seja um órfão, seja porque houve um abandono, um tio, um irmão, um primo, até mesmo alguém que não tenha ali uma relação sanguínea, pode assumir aquele vazio. Mas o vazio de Deus não é assim. O vazio de Deus é o único que não pode ser preenchido com meios alternativos. Porém, um homem que não conhece ao Senhor tenta, de variadas formas, preencher esse vazio adorando a algo no lugar de Deus. Seja um objeto, seja uma pessoa, o dinheiro, vícios, falsos deuses, etc. Jesus bem sabia dessa necessidade de busca pelo sagrado presente no coração do ser humano. É por isso que ele se apresentou como o caminho, sendo ele meio
o meio exclusivo para sanar essa carência de Deus presente em nós, no homem. Davi ele vai relatar no Salmo 42, versículo 1. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O mesmo Davi, em Salmo 63, versículo 1, ele vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Perceba que Davi faz uma analogia entre a sede por água e a necessidade por Deus. A água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência, de todo ser vivo. 70% do corpo humano, por exemplo, é constituído por água. Isso significa que a maior parte do nosso corpo ela é composta por água. Perceba também que a alma de Davi ela não apenas deseja, mas necessita de Deus. A presença de Deus é um prazer associado a uma demanda por essa presença. Davi classifica Deus como algo mais necessário até mesmo do que o sono, pois ele decide buscar o Senhor na madrugada, abrindo mão do seu descanso, da hora ali que seria usada para dormir. Jesus, curiosamente, fazendo uma analogia, ele vai dizer que se alguém tem sede, deve ir até ele e beber. João capítulo 7, versículo 37. Beber o quê? A água viva. João capítulo 4, versículo 10. Água que sacia a alma. João 4, 13, ele continua. Apenas Jesus tem essa água, que é a representação da salvação que só se alcança por meio dele, e ponto. Contudo, há muitos que, por ainda não conhecerem o Deus verdadeiro, estão presos ao paganismo e aos seus deuses falsos, e a ausência do conhecimento da verdade. Isso vai impedir que eles venham adorar ao único, verdadeiro e genuíno Deus. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32, um texto muito conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Cristo implica em conhecer a sua palavra. Está diretamente relacionado isso aqui. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso é necessário levar as boas novas do Evangelho a essas pessoas que vivem na idolatria. Paulo, quando ele chega ali em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 16, Paulo ele se comoveu ao ver o povo tão entregue à idolatria. Por que ele se comoveu? Porque ele sabia que, apesar do alto nível de cultura dos atenienses, eles estavam a caminho do inferno. Porque apenas a fé no Filho de Deus seria aquilo que os levaria à vida eterna. João 3,36. Há um único Deus e um único mediador entre Deus e o homem. E esse único mediador é o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai afirmar isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Nenhum dos mais variados deuses da mitologia grega iria trazer salvação àquele povo de Atenas. A idolatria, se fosse fazer uma síntese, a idolatria é simplesmente um engano ofertado por Satanás ao homem, a fim de que esse homem ele pense estar se aproximando de Deus, quando na verdade está apenas se distanciando do Senhor, sendo conduzido ao inferno. É a falsa ilusão de intimidade que põe em xeque a nossa eternidade. E quando nós pensamos em paganismo, o paganismo é algo presente desde os primórdios da humanidade. Na Bíblia, temos a adoração falsa presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal ou os Baalins, que também ali se encontra Aserá, como seus principais deuses. É o que a gente vai encontrar ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Inclusive, foi a idolatria a esses deuses, esses falsos deuses, que levou Israel à ruína e ao cativeiro. Na Babilônia, o falso deus que a Bíblia destaca ali é Merodach, Jeremias capítulo 50, versículo 2, que também é chamado de Marduk.
Se você for fazer alguma pesquisa, por exemplo, na internet acerca desse falso deus, você vai ver que é mais fácil pesquisar pelo termo Marduk. Fica aqui a dica. As práticas diabólicas, elas eram comuns, não é, nesses rituais oferecidos a todos esses falsos deuses. O culto a Moloque, por exemplo, ele requeria sacrifícios de crianças e orgias. E quando nós analisamos certas religiões, observamos que Moloque, a depravação no culto de Moloque, bem como a figura de Moloque, ela foi disseminada em outras culturas. A cultura de Moloque e a sua imagem, a sua figura, ela foi refletida ou repassada, transmitida para outras culturas, outras mitologias, outras crenças. E Moloque vai receber diferentes nomes ao longo dos anos, como Cronos, Osíris, Saturno, etc. Mas apesar da extensa lista de nomes dessas entidades, a espiritualidade pagã se resume na mesma essência: culto e adoração a deuses falsos. Satanás ele apresenta diversas religiões com diferentes variedades de culto e ritos, com o objetivo de agradar, não é? e agregar diferentes públicos, mas na verdade o fim é o mesmo: levar pessoas para o inferno. Temos até mesmo hoje as intituladas igrejas, mas que na verdade são igrejas falsas, como a igreja, né, que é específica dos LGBTs. Isso é um absurdo, né? Falsas igrejas, dá até vergonha de chamar isso de igreja, onde práticas pecaminosas são toleradas e as pessoas ali, elas não renunciam às suas próprias vontades. Não é? Elas buscam um evangelho que se adeque aos seus próprios estilos de vida. Isso é um absurdo. E todas essas maneiras de culto que nós citamos aqui, ainda que apontem para a necessidade de adoração a Deus presente no homem, como a lição vai nos mostrar, elas não conduzem ou aproximam as pessoas do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jeová, que é o nosso, o Deus Todo-Poderoso, pois não estão de acordo com a palavra do Senhor. João capítulo 4, versículo 23 vai dizer: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu gosto do comentário do evangelista Jim Swaggart em sua Bíblia comentada. Ele vai dizer o seguinte sobre essa passagem: Deus não procura adoração santa, Ele está procurando adoradores santos. Irmão, o Calvário tornou possível um tipo diferente de adoração. O sacrifício que Jesus fez ali, adoração onde não seriam mais necessários rituais ou cerimônias, mas sim um coração voltado para Deus que reflete o caráter de Cristo. O diabo, ele sabe que não pode destruir a igreja diretamente, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor, como vai dizer o próprio Senhor Jesus em Mateus 16, 18. Mas ele também sabe que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a ausência, a falta e a carência de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Ele tem investido pesado em diversas maneiras de contaminar a igreja com doutrinas estranhas. Paulo ele vai orientar a Timóteo diversas vezes em suas epístolas acerca do perigo das falsas doutrinas de demônios. Doutrinas que tentam sabotar a sã doutrina, né, a palavra de Deus. Como, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Parece que Paulo ali ele já estava prevendo uma contaminação vindoura, alertando a Timóteo acerca disso. E atualmente, o Ocidente, quando nós fazemos uma análise, o Ocidente ele tem sido invadido pela espiritualidade holística, que vem do Oriente. Aí vai introduzindo diversas práticas antigas de crenças passados orientais, por exemplo, como o budismo, como o hinduísmo, como o xamanismo, e por aí vai, todos esses ismos. E aos que dizem, ou os que se dizem, cristãos, que utilizam de certos ritos dessas religiões, crentes, por exemplo, que praticam yoga para meditação. É um absurdo, né? Tem aqueles ainda que creem em signos, crente que crê em mapa astral.
é capaz, por exemplo, de ficar dias sem ler a palavra de Deus ou sem orar, mas não sai de casa sem ler o horóscopo. Isso é contraditório. Você vai na rede social de algumas pessoas, redes sociais que são tão populares hoje, quase todo mundo tem. Aí você vai no perfil da pessoa, crente, aí tá lá o nome da pessoa, fulano de tal. Embaixo, cristão, profissão, etc. Aí lá no final, sagitariano. Isso é uma afronta. Pessoas que, por extrema ignorância, ou por extrema falta de temor, elas vão misturar a imundície do mundo com a pureza de uma vida cristã. Paulo, ele diz em 2 aos Coríntios, do capítulo 6, versículos 14 ao 18, o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um infiel com um fiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós, somos o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entrarei, e entre eles, andarei e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, saí do meio deles, Deus dá uma ordem, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus ele condiciona isso a essa abstinência, a se apartar disso que desagrada ao Senhor. Aí Paulo continua: e eu serei para vós, diz o Senhor, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O cristão é aquele que leva o seu estilo de vida tão somente baseado na palavra de Deus, irmãos, sem contaminar as suas diretrizes com práticas estranhas, oriundas do mundanismo e do paganismo. É interessante também entendermos que religiões como o islamismo, o judaísmo, o mormonismo dos mormons envolvem uma submissão total a um único Deus ou a uma única divindade, por meio de uma reverência, de uma prestação de contas, de uma submissão plena a essas entidades. Mas quando nós olhamos as religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, por exemplo, elas não vão cobrar dos seus praticantes um comportamento de acordo com divindades. A figura de um Deus, especificamente, nessas religiões orientais, ela não existe. Para essas religiões é algo descartável, não se considera. O que se destaca nessas religiões é uma forte disciplina e responsabilidade pessoal dos seus fiéis consigo mesmos. O que também é errado, porque aqui o homem ele vai dar mais valor ao compromisso consigo mesmo, deixando Deus de lado em todas as suas decisões, em todo o seu estilo de vida. É um extremo. Se, por exemplo, no mormonismo, no islamismo tem uma idolatria, uma entidade, uma submissão total a essas entidades, nós vamos encontrar no hinduísmo, no budismo, uma submissão a si mesmo, à sua própria vontade, à sua própria natureza. Para o holismo, não há um Deus pessoal, porque para eles tudo é Deus. Temos aqui uma espiritualidade que também se caracteriza como panteísta, do panteísmo, onde, de maneira sintetizada, vai nos dizer que Deus é tudo e todos, ou está em tudo e em todos, desconsiderando o nosso Deus pessoal que se revelou nas Escrituras Sagradas, bem como também descartando a ideia de um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O holismo chega a ser uma afronta à deidade de Cristo. Jesus foi profetizado séculos antes de se fazer homem. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus foi o verbo que era Deus e se fez carne. João capítulo 1. Jesus detém todo o poder. Depois ali de ressurreto, né, quando estava ali ascendendo aos céus, Mateus capítulo 28, versículo 8, ele vai dizer: a mim me é dado todo o poder no céu e na terra. Jesus foi adorado por homens, reconhecido por homens. Lucas 24, 52. Por anjos, Hebreus 1, versículo 6. E até por demônios, Marcos capítulo 5, versículo 6. Quando o endemoniado gadareno viu a Jesus,
correu, se prostrou diante dele e adorou. Paulo, ele vai nos mostrar que o nosso Deus é um Deus pessoal. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo vai dizer: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Nossa vida, meu irmão, não está à mercê de uma força cósmica, aleatória, não é? Que se encontra em tudo e em todos. Não, a nossa vida ela está nas mãos do nosso Deus, o qual se relaciona conosco de forma pessoal. E a nossa fé ela não está fundamentada, desculpa o termo, em um Zé Ninguém. Não, cremos no Deus que se fez homem, morreu por nós na cruz, ressuscitou, nos concedeu a vida eterna e em breve virá nos buscar para com Ele estarmos para todo sempre. E seu nome é Jesus, o Filho de Deus. O holismo, ele anula a verdade factual. Isso é, não tem como você dizer o que é certo ou o que é errado, pois todos no holismo têm razão. Irmão, que história é essa? Que conversa é essa? Isso parece até piada para nós, mas de fato é verdade. Eles creem assim. E isso tem contaminado a nossa cultura. Como já vimos aqui, João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A espiritualidade holística ela só serve para trazer confusão, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão, como vai dizer 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. O holismo ele considera o cristianismo como ultrapassado. E com isso, ele tenta introduzir uma nova forma de expressão cultural e espiritual, mas que, na verdade, quando se analisa, só acaba por piorar o problema central do homem, que o holismo não reconhece. Qual? O pecado. A solução para o pecado do homem está em Cristo e no seu sacrifício que foi feito na cruz. Ponto. A sutileza do holismo começa aqui, aonde? Em tentar fazer com que a pessoa veja o seu pecado como algo comum. Intrínseco ao seu ser, isso é, faz parte do seu ser. Você não precisa rejeitar aquilo. Faz parte de você e você vai ser aceito por aquilo e ponto. Enquanto, de uma maneira oposta, o cristianismo ele define o pecado como aquilo que te condena, o holismo ele define o pecado como cultura. O diabo, através do holismo, leva a pessoa a pensar que seu pecado deve ser aceito e tolerado, mas nunca renunciado. Aqui é que vem o conflito. A espiritualidade holística oferece algo mais confortável para o meu eu, para o meu ego, enquanto o evangelho é o oposto, ele vai nos levar a confrontar a nossa própria natureza pecaminosa. O holismo, ele leva a pessoa a um efeito dominó. É como vai dizer o Salmo 42, versículo 7. É um abismo que chama outro abismo. Primeiro é anulada a necessidade de um salvador pessoal. Olha só o efeito cascata. Depois o homem se torna o seu próprio Deus, e o pecado logo é ignorado. Então, se não há pecado, não há punição eterna. Em seguida, a pessoa ela fica exposta a espíritos enganadores, como a gente viu ali em 1 Timóteo, Paulo vai orientar Timóteo. Espíritos enganadores disfarçados de forças cósmicas. E se não houver arrependimento diante de Deus nesse ponto, irmão, essas pessoas elas estão destinadas ali ao inferno, se não houver arrependimento. Então fica para nós pensarmos. E o holismo, irmãos, aos poucos e de forma muito sutil, vem ganhando espaço na sociedade, no meio cristão. A vulnerabilidade do cristão ela está relacionada com a sua falta de conhecimento da palavra de Deus. E o holismo ele se aproveita dessa ignorância. Por isso que é importante nós estarmos sempre meditando, buscando a palavra de Deus, conhecimento das Sagradas Escrituras, aulas, como o conteúdo que o crente docente aqui, por exemplo, produz. Você está na sua igreja lá na EBD, estudando a palavra. Para quê? Para aguçar a nossa percepção contra essas ferramentas de Satanás. Fica claro para nós, então, que o holismo é falho e totalmente falho, porque rejeita a figura de Cristo. E, consequentemente, se rejeita Cristo, rejeita a fé cristã.
É uma modalidade religiosa que não prega o arrependimento e nem combate ao pecado. O holismo, é uma farsa que produz apenas falsas adorações. Portanto, não pode conduzir ninguém à salvação. E eu termino essa breve lição citando o que Paulo disse acerca de Jesus, ali em Atos capítulo 4, versículo 12, quando Paulo estava sendo confrontado pelos falsos religiosos da época, os escribas, os saduceus, os fariseus. Ele vai dizer o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome, meu irmão, é o nome de Jesus. Ele é o único que pode nos conduzir a Deus e à eterna salvação. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Obrigado você, meu irmão e minha irmã, querido ouvinte, que nos acompanhou em mais uma aula. Antes de encerrar essa gravação, eu te convido a seguir a página do Crente Docente no Instagram, @crentedocente, e também nos seguir lá no Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ative as notificações do canal aqui no YouTube, através do nosso sininho. Amém? E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, em nome de Jesus. Amém.